Efésios 4, verso 15 e 16 diz assim, a palavra de Deus: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, casa de oração, para aprendermos da Tua palavra, que o Senhor coloque expectativa no nosso coração, para aquilo que o Senhor quer realizar, ó Deus, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, seja no corpo ou na alma, que o Senhor traga cura, Pai. Tende misericórdia. E assim oramos, ó Deus, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Você já trabalhou e já lutou e teve assim uma boa expectativa, né, de receber de Deus algo que ia te ser uma bênção para a sua vida? Por exemplo, quando você, a turma do Enem, quando vai fazer, tem aquela expectativa de tirar uma boa nota para conseguir a média que precisa para entrar na faculdade, né, que deseja. Ou trabalho, né? Aqueles que também estão fazendo um curso ou concurso, né? Como é que foi a sua experiência? Eu me lembro aqui na oração, a gente orando e depois orando também, agora agradecendo, né, Dário, pelo Luiz Fernando, que estava na expectativa, estudando, lutando para fazer especialização, né? Ele já venceu a etapa aí de estudar, fez medicina e agora especializar em, como é que chama? Anestesista, né? Então, agora mudaram para Brasília, já chegou lá? Já chegou em Brasília. Por quantos anos estudando lá? Você sabe? 3 anos. 3 anos estão estudando para... Então, pensa, a expectativa da pessoa e depois que conseguiu, né, se esforçou ali e conseguiu, né, passar e agora vai estudar e vai ter aquela nova etapa também, né? E assim é muito bom, né, quando a gente consegue vencer também essa expectativa sendo alcançada, né? E nós temos, que Deus possa despertar em nós uma boa expectativa, muita expectativa com relação aos grupos pequenos, né? Estou lendo esse livro aqui, Implantando Grupos Familiares, e o ano de 2025 é um ano de aprendizado para nós, de que Deus possa estar fazendo essa fogueira queimar bem forte no nosso coração, para que 2026 a gente possa ter aí o início de estarmos trabalhando com os grupos pequenos, né? Então, que Deus coloque no seu coração essa expectativa, né? Vai orando e pedindo a Deus para que Deus possa estar na vida de toda a igreja, porque tem muito a que aprendermos, né? E quando nós lemos esse texto aqui de Efésios,
Você percebe que o texto fala de crescimento, não fala? Versículo 15 fala de crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O versículo 16 também fala de corpo ajustado, consolidado, cada parte cooperando, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e amor. Então, um corpo saudável, ele vai crescer. Amém? Está até fisicamente falando também, nós crescemos, né? É claro que depois chega um certo ponto aí, só não pode, parou o crescimento físico, às vezes vai crescer para os lados tem que evitar crescer para os lados, né? A gente chega, cresceu, aí depois agora você não vai parar o crescimento também na sua mente, né? Aí a gente sempre tem que estar crescendo, amém? Você está crescendo, está desenvolvendo? Então é um crescimento. E falando aqui sobre grupos pequenos, qual a base bíblica para nós vermos isso na palavra de Deus? Como que a igreja viveu no primeiro século, né? A igreja em Atos, né? Que reunia tanto no templo como nas casas. Nós temos vários textos da Bíblia que mostram isso. A igreja se reunindo em casas, né? Atos 2:41 diz que havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e 47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, mostrando aqui o crescimento da igreja. E abre a sua Bíblia comigo lá em Atos 9, 35 e 42. Atos 9, vamos dar uma olhada aqui nos textos da palavra, Atos 9, 35 e 42. Verso 35, quem pode ler para nós? Atos 9, 35. Amém. Creram, né? Converteram ao Senhor os habitantes de Lida e Sarona. 42, quem pode ler o 42? Amém. A notícia se espalhou e muitos creram no Senhor. Assim, nós vemos todo o livro de Atos, a igreja crescendo, as pessoas crendo, as pessoas convertendo, porque é o que deve acontecer com a igreja. Deus vai salvando, né? Deus vai convertendo os corações. Vamos abrir no texto que nós conhecemos, já de cor, Atos 2, 42 a 47. Veja como também isso acontece na vida do povo de Deus, esse crescimento, tanto na palavra, como numérico, como em comunhão. Todo mundo achou? Atos 2, 42 a 47, vamos ler todo mundo junto novamente? Atos 2, 42 até o 47. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Quando você lê um texto como esse, você não fica sonhando?
Eu quero isso para a minha igreja. Amém? Ou não? Ah, não, isso deve ser só para aquela época lá. Hoje a coisa está muito difícil hoje. Né? Será que está mais difícil hoje ou naquela época, irmãos? O que vocês acham? E aí? Viver no Império Romano, primeiro século, não tinha água encanada, não tinha energia como nós temos hoje, não tinha INSS, não tinha abrigo dos velhos, não tinha creche para as crianças, não tinha supermercado para comprar as coisas prontas, assim, o arroz como a gente compra, o feijão já prontinho, não tinha asfalto, não tinha carro, né? Tinha as carruagens, mas era um cavalo, né? O que mais que acontecia com os cristãos? A turma ia convertendo e chicote no lombo. Ah, agora você quer ser seguidor de Jesus? Então eu vou te mostrar aqui que ele sofria, mas desistia? Não. E a igreja crescia? Também, graças a Deus. Quanto mais matava os cristãos, mais a igreja crescia, né? E aí? O que aconteceu então, irmãos? Por que nós não experimentamos, né? Só a gente também ter vontade como eles tiveram, né? Será que nós nos acomodamos? Nós acomodamos, não acomodamos? Vocês concordam? Muito, né? Está muito confortável. Quando fala aqui de perseverar na doutrina, olha que eles não tinham a fartura de Bíblia que nós temos hoje, né? Mas eles tinham um amor pela palavra de Deus incrível, não tinha? Qual o amor que você tem pela Bíblia? Você tem, nossa, meu Deus do céu, o privilégio de poder ter a Bíblia em casa, para ler. Poucos tinham isso, esse privilégio, que era nos pergaminhos, né? Então, peça para Deus para que nós também possamos voltar a esse primeiro amor, esse amor fervoroso por Jesus, para amar a sua palavra, amar a palavra de Deus. Se fosse no primeiro século lá, né, na igreja de Atos, como é que vocês acham que estaria agora a escola bíblica dominical? Lotada, gente pelos vitrô ali, querendo ouvir a palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Também na comunhão. E essa comunhão não era só do chamunhão, que é gostoso, não é? Quem é que gosta de chamunhão? Amém? É de Deus, irmão? Glória a Jesus. Mas não é só esse momento ali dos comes e bebes, né? Que é bom. Mas era acudindo o irmão necessitado. O irmão está, irmã Maria está precisando de ajuda. Gente, vamos ajudar, né? Vamos, aqueles que podem, dar alguma coisa, e todos cooperavam, e tinha essa comunhão, esse cuidado, esse amor uns com os outros. Mas não é só nas questões das necessidades, mas também no cuidado espiritual, de exortar, irmão, cuidado disso aí, você está entrando numa zona aí de perigo. Irmão, cuidado com a preguiça, irmão. Irmão, você está sendo egoísta, orgulhoso, vamos mudar aí. Cuidado, né? Isso faz parte da comunhão, né? E aí, diz também que eles viviam uma adoração, olha que adoração linda, não é mesmo? De casa em casa, no templo, louvando a Deus. Como que eles louvavam a Deus? Com alegria. Eu fico pensando, irmãos, esse povo cantando. Eita glória! Já pensou? Cantava com vontade, não cantava? Ah, não, pastor, mas eu não canto assim porque eu sou meio desafinado. Ah, não, irmão, Deus está preocupado com você estar afinado, Deus está preocupado com o seu coração, né? Louve ao Senhor. Você tem motivo para louvar o Senhor? Ou não?
Você tem motivo para se alegrar em Deus ou não? Nós temos, se tem um povo que tem motivo de pular de alegria, é o povo de Deus. Então era uma adoração viva, né? E não ficava só ali no templo, mas na vida, né? 24 horas, a nossa adoração é 24 horas, porque no templo aqui a gente está algumas horas aqui. A nossa maior parte é no nosso lar, é no trabalho, é lá fora. Aí que você vai adorar a Deus também, lá fora, no seu viver, na sua maneira de viver, adorando a Deus. Não é só cantar, a sua vida deve ser uma adoração ao Senhor. O seu culto é 24 horas, nosso viver, né? E evangelização dessa igreja, irmãos, como é que era? Será que eles tinham vergonha de falar de Jesus? De evangelizar? Tinha preguiça? Eles pregavam mesmo, né? Mesmo sendo, quando tentaram calar aí Pedro e João, né? Eles, como que a gente vai obedecer vocês? Importa obedecer a Deus. As autoridades queriam fazer-os calar, eles não, ele não pode calar. Deus nos mandou e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, o resultado disso está no verso 46, aí, que enquanto eles viviam assim, o que o Senhor fazia? Acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oh, maravilha, glória a Deus. É o que a gente está, cadê o cartaz que está escrito? Tá ali, ó. Esse banner, do lado da Maiana ali, ó. Está vendo ali? As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Coloque isso aí em oração. Todo dia, o ensino bíblico aplicado à vida, comunhão, serviço em amor, adoração viva, evangelização ousada e contínua. Isso é para nós, irmãos. Não é só para os nossos irmãos daquela época, mas para nós hoje também, né? Então, e grupos, falando de grupos pequenos, quando fala aqui que eles se reuniam nas casas, né? Tem muito a ver com isso, essa base bíblica dos grupos pequenos, porque na reunião não era só no templo. Aliás, eles reuniam no templo, e depois veio a perseguição e a morte de Estevão. Ficou difícil de reunir nos templos, mas eles reuniam em casas, em muitos lares, né? Muitas casas continuaram reunindo nas casas. E agora, esse negócio de grupo pequeno, só está no Novo Testamento ou está no Velho Testamento também? Vamos lá abrir lá em Êxodo 18, só para a gente dar uma passada aqui. Êxodo, lá o segundo livro da Bíblia, Êxodo 18. Êxodo 18. Esse capítulo aqui, né? Pela graça de Deus, o sogro salvando o genro. E um povo. Quem que é o sogro aqui? Jetro. Quem é o genro? Moisés. Moisés estava lá sozinho, cuidando daquela multidão de gente, e o povo na fila, no sol quente, esperando o conselho de Moisés. Jetro olhou para aquele negócio e pensou: meu Deus do céu, meu genro vai morrer e vai matar esse povo. E aí ele falou: Moisés, vem cá, deixa eu te dar um conselho para você, meu filho. Reúne aí os pequenos grupos, vamos fazer uns grupos maiores e uns grupos menores para cuidar do pessoal. Então você vai preparar líderes, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Olha o grupo pequeno aí. Então, o que o grupo de 10 não resolveu, passa para o líder de 50, ou de 100, ou de 1000, e as coisas mais difíceis, né? Passa para você.
E Deus, então, ter o entendimento para Jetro dar esse conselho a Moisés e Moisés ia fazer isso, né? E assim o povo caminhou. Quantos anos no deserto? 40. Fazendo grupo pequeno. Mas uma das coisas fundamentais aqui para que esses grupos pudessem existir foi ter o quê? Precisava de líderes. Não existe grupo pequeno sem líderes. E o grupo é grande também, né? O problema é que nós nos acomodamos com o grupo grande e o grupo pequeno também precisa de líderes, né? Veja o verso 25 aí, ó. Todo mundo achou? 18, 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Agora, como que eram esses líderes? Verso 21, leia comigo aí, verso 21. Procuraram entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam, que aborreçam a avareza, o amor ao dinheiro, e põe-nos sobre eles por chefes. E aí, repete novamente, de 1.000, de 100, de 50, de 10. Então, qual deve ter essas características dos líderes, do grupo pequeno? Vamos ver aqui as qualidades desses homens, né? Essas pessoas capazes, tementes a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Vive conforme a palavra dele, né? Então, ame e respeite o Senhor, né? Homens de verdade. Não pode ter mentira na vida desses homens. Tem que aborrecer a mentira, ser homem de verdade. E também que aborreçam a avareza. O que é avareza? O amor ao dinheiro, né? Então, odeia o suborno. Então você vai orar, você já está orando? Deus nos dê líderes para os grupos pequenos da igreja. E aí você pede para Deus, que esses sejam pessoas tementes ao Senhor, sejam pessoas que aborreçam a avareza, homens de verdade, pessoas de verdade, capacitados pelo Senhor. Amém? Então, e como que era a vida de Jesus com relação aos grupos pequenos, aos grupos nos lares, né? Jesus foi um líder de grupos pequenos. Olha que coisa interessante. Jesus, ele dominava a multidão, mas ele preferia muito estar nos grupos pequenos. Teve um grupo pequeno que caminhou com Jesus por 3 anos. Vocês lembram? Quem foram eles? Os discípulos, né? Vocês lembram dos nomes dos 12 discípulos? Quais são os 12? Vamos cantar a musiquinha para a gente lembrar? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Está aí os 12. Aprendeu? Então, o grupo pequeno de Jesus, né? Deu trabalho, irmãos, esse grupo pequeno? Você acha que discipular é mamão com açúcar? Tem as coisas boas, não tem? É bom, é benção, você vê o progresso depois, né? E depois, fez diferença? No mundo, esses 12, né?
Mas até chegar lá, ó, né? Deu trabalho. Então, discipulado é bênção, mas dá trabalho, mas é bênção. E nós não podemos desistir, porque que esse é o plano de Jesus, né? Jesus não ficou apenas ali com as multidões, né? Ele trabalhou com esses homens e vamos ver, por exemplo, também Jesus nos lares. Jesus visitou e ministrou na casa dos discípulos. Abre lá Alex, abre Marcos 1, 29 a 34 e Azuma lê para nós Marcos 2, 15. Está pertinho aí, se os irmãos podem acompanhar também, todo mundo junto. Primeiro aí, Marcos 1, 29 a 34. Jesus numa casa, né? Duas casas aí, né? De dois discípulos dele. Primeiro Pedro, depois Levi, que é Mateus, né? Jesus, pode ler. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Então, Jesus no lar, na casa lá de... e fez o que nessa casa aí? Qual foi a primeira a receber a cura? Sogra de Pedro. E aí depois, mais gente, né? Sendo curado, sendo liberto, sendo transformado. Numa casa, não foi no templo, não que no templo também não acontecesse, mas numa casa, muitos foram abençoados no lar. Pensou, irmãos, aí nesse pequeno grupo. Vamos ver o que acontece lá na casa de Levi, Marcos 2,15. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos que o seguiam. Então, esse grupo aí era o grupo de Levi, ele era o cobrador de imposto, e aí chamou a turma dele, né? Jesus vai estar na minha casa, eu vou dar uma janta para vocês. Foi bênção ou não foi? O Senhor converteu Levi e muitos outros também foram alcançados, né? E isso aconteceu aonde? Numa casa, num pequeno grupo. Ele ensinou e fez milagres nas casas. Estava ensinando quando curou o paralítico, lembra? Provavelmente na casa de Pedro. Em outras casas, nós encontramos Jesus ensinando, também Marcos 3, ressuscitando os mortos, Marcos 5, ministrando libertação, Marcos 7, e sendo ungido com óleo, sendo ungido com bálsamo por uma mulher também, lá em Marcos 14, né? Mostra isso também aí. Tudo isso acontecendo numa casa. Ele compartilhava instruções especiais com os discípulos também nas casas, muitas vezes aguardando a chegada em casa para fazer isso. Vários textos de Marcos também mostram isso. Jesus ensinava a multidão, depois ensinava os discípulos em casa. Ele queria que o reino de Deus começasse em casa e que fluísse para fora. Abra sua Bíblia lá também no texto de Marcos 5,19. Marcos 5,19, está pertinho aí, né? Jesus converte
lá esse homem, libertando ele de uma escravidão terrível, e aí ele quer seguir Jesus, estrada fora, esse que for endemoniado, Gesareno, né? O que Jesus fala para ele? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E aí vai lá o missionário, o ex-endemoniado, ser instrumento de Deus na casa dele, na cidade dele. Esse ninguém dava nada. Pelo contrário, esse não adianta, esse pode largar a mão, esse aí está perdido. E para Deus, irmãos, tem impossível? Pensa nos que nós, na nossa cidade pontalina, identificamos como esse aí não tem jeito, não. Essa aí, identificou? É impossível para Deus? Não. Você está orando por ele, por ela? Se ele encontrar Jesus, a vida dele muda. Sim. E só nós que podemos fazer ele encontrar. Se encontrar Jesus, a vida muda. Quem é que tem Jesus para levar para eles e para elas? É claro que muitos rejeitam, como rejeita também os que nós consideramos de gente boa, né? Mas a obrigação de pregar é nossa, né? De anunciar, de testemunhar é nossa. Então, se você tem Jesus, faça como Alice, né? Seja um instrumento para falar de Jesus. Que coisa linda, né? Vovó testemunhando a netinha, né? Dizendo, aqui uma revista de Jesus para você. Glória a Deus. Sem entrar em muitos detalhes, Jesus também ensinou e ministrou na casa de fariseus, pecadores e repetidas vezes na casa de gente muito amada como Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus, ele era das casas, né? Tudo quanto é casa, convidou, estou lá, está lá. Ele ia mesmo, né? E Jesus não só ministrou nas casas, como também mandou os discípulos fazerem o mesmo, dando instruções para ministrar no âmbito do lar. Então vamos ver isso? Agora Jesus enviando os discípulos, tanto faz os 12 como os 70. Vamos primeiro nos 12, né? Mateus 10, abre lá em Mateus 10. Mateus 10, 12 e 14. Mateus capítulo 10. Jesus está mostrando como se faz e ele agora envia também os 12 discípulos, né, para fazer o mesmo. Mateus 10, 12 e 14 diz: ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Olha, esse é o Evangelho, irmãos. Traz tanto salvação como juízo. Salvação para aquele que crê, para aquele que recebe, e juízo para aqueles que rejeitam, né? Você está recebendo ou rejeitando o Evangelho? Então vamos lá em Lucas agora, Lucas 10, 7, 6 e 7, Lucas 10, 5 a 7. Aí um pouco mais na frente na sua Bíblia. Agora os 70, né? São enviados também. Primeiro foram os 12, agora aqui os 70, enviados também por Jesus para ir nas casas. Verso
5 a 7 diz: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós, sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então, a missão dos 70 também. Ali a casa era um posto para alcançar a cidade, né? Chegar naquela casa, se a casa recebia, a casa acolhia. A paz de Deus estava naquele lugar ali. Olha que coisa maravilhosa, para que a paz pudesse ser espalhada para a cidade, né? Uma casa que recebe a paz de Deus, e agora para que as outras casas da cidade fossem abençoadas. Então, a sua casa é um lugar onde encontra a paz de Deus. A paz de Deus está na sua casa. Para quê? Para que fique só na sua casa? Não, para que transborde para a cidade. É por isso que nós vamos levando uma das formas do nosso evangelismo, né? Com as revistas da Ame Evangelizar, com os calendários, para que as outras casas recebam, porque onde o evangelho vai chegando, né? A paz de Deus, onde a palavra é acolhida, né? E a paz de Deus vai chegando. Porque o homem, o pecador, ele está em guerra, né, com Deus por causa do seu pecado. Mesmo que ele não admita isso no primeiro momento, mas ele está avesso à vontade de Deus, transgressor da vontade de Deus. Ele precisa dessa paz de ser reconciliado com Deus. Amém? Vamos ver isso lá abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Paulo fala que nós somos os embaixadores, né? Embaixadores de Deus. Você foi reconciliado e agora você vai ser instrumento de Deus para que outros também sejam reconciliados. Achou? 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado, agora você tem a bênção de também levar essa reconciliação para outros por meio de Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aparece quantas vezes aí a palavra reconciliação? Várias vezes? Por que será, hein? Primeiro, porque você foi reconciliado. E segundo, nós devemos levar a palavra de reconciliação. Fomos reconciliados por meio de Cristo e agora vamos ser instrumentos de Deus para que outros também sejam reconciliados. Amém? E os grupos pequenos, irmãos, têm esse objetivo, né? Domingo que vem a gente tem o nosso treinamento novamente, nossa roda quadrada. E depois nós voltamos aqui novamente para ver
como que esses grupos pequenos também existiam na vida da igreja primitiva, né? Então, vamos estar orando. Eu queria que você lembrasse de colocar em oração durante a semana. Deus, nos dê líderes, queima o nosso coração, nos dê anfitriões, né? E aí nós temos no encontro do pequeno grupo, os 4 E's. Os 4 E's. Quais são os 4 E's? Ore por isso também. Primeiro E de encontro. É o momento da confraternização, de cumprimentarmos, né, uns aos outros, né? Depois o segundo E de exaltação, louvor, cânticos. Depois o terceiro E de edificação, é o momento da palavra, né? Vamos ali juntos ouvir compartilhar a palavra, não é um falando e os outros só escutando, não. O líder vai só facilitar. Que palavra? Palavra que você ouviu no domingo à noite, né? Relembrar aquilo. Aliás, o que eu preguei domingo à noite? Lembra? Oxi! Então vamos trazer a agenda para anotar, não esquecer, hein? Será que eu falei de Moisés, de Arão? Falou da libertação e salvação do povo de Deus? Êxodo capítulo 5, né? Falei das artimanhas do diabo, querendo impedir o povo de servir a Deus. Lembra disso? Várias artimanhas. Nós alistamos lá umas 5 artimanhas do diabo que quer fazer para que o povo não sirva a Deus, né? Perseguição e sofrimento, sinais de engano, flertar com o mundo. Não precisa sair do mundo não, né? Deixa... O que tem ser crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Misericórdia. Outra artimanha de Satanás, basta que os adultos sirvam a Deus, não precisa das crianças, não precisa preocupar com criança não, deixa as crianças comigo, né? E sirva a Deus, mas não com os seus bens, deixa os seus bens que eu vou administrar os seus bens. Essas são artimanhas que devemos estar atentos. E daí, lembrei aqui do texto de Romanos, né? Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E aí tem o quarto E, né? Primeiro E de encontro, depois exaltação, terceiro edificação e o quarto é evangelização. Porque o grupo acontece não só no momento do encontro, né? O grupo é durante todos os dias da semana. O grupo está se movimentando, convidando pessoas, orando, ajudando. E enquanto isso, enquanto nós não temos nosso pequeno grupo, vamos dizer assim, né? Nós temos nosso grande grupo e o grande grupo também evangeliza, amém, irmãos? Então, aqueles que puderem, 3 horas da tarde, aqui na igreja, para nós, até as 4h30, levarmos, né, as revistas da Alma Evangelizado, a Palavra de Deus, com os calendários. Vamos orar? Vamos ficar de pé para dar uma esticada no esqueleto. Convocação da Assembleia, que é domingo que vem, né? Domingo que vem nós temos a Assembleia na Escola Bíblica Dominical. Então não... Bom, talvez dê para fazer, não sei, acho que dá. Vamos ver como é que vai, né? Estou falando aqui do treinamento, né? Mas a Assembleia, então, domingo que vem, todos estão
convocados aí para estarmos juntos aqui para a Assembleia da nossa igreja, né? Então fale com Deus em oração, fala assim: Deus, obrigado, porque a tua palavra chegou para mim. Me ajude a passar adiante essa palavra. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque a tua palavra chegou a nós e nós fomos reconciliados contigo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora, Senhor, dai-nos a graça de passar adiante, de levar essa palavra àqueles que precisam também de ser reconciliados para que não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Nos usa, Senhor, como igreja. Nos abençoe nos grupos pequenos, nos grupos familiares, nos dando líderes e anfitriões, nos dando vontade, desejo, expectativa, ó Pai, de trabalharmos para o Senhor e de sermos um povo que faz diferença na nossa cidade, sendo sal que salga e luz que brilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.